Foi o lugar onde Deus usou para falar com Moisés. Somente os sacerdotes levitas poderiam transportar e tocar nela, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, quando a luz de Shekinah se manifestava, entrava no templo. E se ele estivesse em pecado, morreria instantaneamente. Sobre a tampa, chamada propiciatório, foi esculpida uma peça em ouro, formada por 2 querubins de frente um para o outro, cujas asas cobriam e formavam uma só peça. A Arca da Aliança é o objeto mais importante do mundo judaico-bíblico. Era a arca que foi construída segundo as instruções de Deus. Êxodo capítulo 25, versículos 18 ao 20. Harás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Dentro dela ficaram as tábuas da lei, e também, provavelmente, a vara de Arão e um pote de maná. Essa arca ficava dentro do templo de Jerusalém. Antes de abordar esse assunto mais a fundo, se inscreva no canal para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como esse e compartilhe para mais pessoas conhecer essa história. A arca, que a medida era de 2,5 côvados de comprimento, 1,10 m, e 1,5 côvado de largura e altura, 70 cm. Está escrito que Deus falava de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins. Êxodo capítulo 25, versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ela ficava dentro do templo de Jerusalém, e quando os babilônicos o destruíram, eles fizeram o saque de todos os objetos preciosos. E há uma lista dos objetos que foram saqueados. Eles pegaram tudo que era de ouro, prata, tudo que era precioso, e a arca era feita de madeira de acácia e coberta com ouro puro por dentro e por fora. Então eles vão fazer esse saque, e na lista dos objetos que eles saquearam não está a Arca da Aliança. E esse é o início do mistério, porque sabe-se que a arca desaparece quando os babilônicos saqueiam o templo de Jerusalém, mas não está escrito que ela foi para a Babilônia junto com o resto dos objetos. Então, a partir daqui ninguém mais viu a Arca da Aliança, e por isso, muitas especulações sobre onde ela foi parar começou a ser criada. E uma das teorias, por exemplo, é a teoria da Igreja Etíope. A Igreja Etíope tem um livro sagrado a mais, chamado de Quebra Negast. E no Quebra Negast tem a teoria de que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia. O rei Salomão teve relação com uma rainha etíope, a rainha de Sabá. E o Quebra Negast conta que eles tiveram um filho chamado Menelik. Menelik foi da Etiópia até Jerusalém para se encontrar com seu pai, o rei Salomão. E o rei Salomão deu de presente para ele uma cópia da Arca da Aliança. Antes de ir embora, ele troca, leva um original para a Etiópia, e a cópia fica em Jerusalém. Quando os babilônicos destroem e saqueiam, tudo desaparece. A cópia desaparece, mas o original continua na Etiópia até os dias de hoje na cidade de Axum. Essa é uma teoria aceita pela Igreja Etíope. A questão é que a Igreja Etíope não dá acesso ao local. Existe, todos sabem onde está a igreja, mas eles não permitem que ninguém entre para ver a Arca da Aliança. Se ela está lá, ninguém tem acesso a ela. Outra teoria, segundo o livro de Macabeus, fala que a arca está escondida no Monte Nebo, que hoje em dia fica na Jordânia. Está escrito no capítulo 2 do 2º Macabeus, no versículo 5. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, toque na entrada. Alguns daqueles que o tinham acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam encontrá-lo. O Monte Nebo é o local onde Moisés foi sepultado. A outra teoria, muito aceita entre os judeus, é a teoria do depósito das árvores. Dentro do próprio templo, tinham várias zonas, a zona principal dos Santos, mas tinha uma zona que era uma zona de depósito de madeira. A Mishnah, que é a Torá escrita oral, é um livro judaico escrito entre os anos 70 e 200 da Era Comum, baseado em tradições anteriores. Esse livro judaico diz que a arca foi escondida no próprio monte do templo, embaixo do depósito das árvores. E esse lugar fica embaixo do piso do local onde hoje é conhecido como Domo da Rocha. O Domo da Rocha é um edifício situado no monte do templo,
na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII, sobre o Monte Moriá, local onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, sendo o lugar mais sagrado tanto para o islamismo como para o judaísmo. A vista da cúpula dourada é um dos pontos mais emblemáticos da cidade de Jerusalém. No entanto, os muçulmanos não permitem nenhum tipo de escavação nesse local, que é um dos locais mais sagrados para eles. É importante saber que tem zonas ocas embaixo, onde vira e mexe o chão desaba. Outra teoria é segundo o livro do Apocalipse, que João vê os céus abertos, e tem uma visão em que vê a arca nos céus. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Nesse momento, se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. No entanto, o que muitos teólogos acreditam é que essa passagem é meramente simbólica. Conta aqui nos comentários qual dessas teorias você acredita. Obrigado por assistir até aqui e que Deus o abençoe. Amém.